através da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço mais uma vez. Te agradecemos por esse momento de celebração, de culto. E eu peço ao Senhor, mais uma vez eu rogo ao Espírito Santo que abra o nosso coração à tua palavra. Que todas as limitações que impedem de uma compreensão plena da tua palavra sejam removidas. Que a ação do inimigo que rouba a semente da tua palavra seja repreendida. Pai, como é importante a palavra do Senhor e o propósito do Senhor através dela. Eu oro para que vidas sejam tocadas nessa noite pelo poder da tua palavra. E eu oro também para que o Senhor me abençoe e me capacite a transmiti-la com fidelidade e com unção do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Você tem dúvidas da sua salvação? E agora? Quem vai dizer amém? Mas esse é o tema da mensagem dessa noite. É uma pergunta para cada um responder para si próprio. Mas notem, amados, é uma pergunta extremamente importante. Para crente e para não crente, para quem já se sente convertido e para quem ainda não tem a certeza da sua salvação, principalmente. Mas eu quero que todos nós venhamos a nos questionar nessa noite, através dessa pergunta. Você tem dúvidas a respeito da sua salvação? Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu vou ler os versículos de 1 a 14. E eu peço que você acompanhe com bastante atenção. Cada palavra, cada expressão dessa carta de Paulo aos Efésios, nesse texto que nós vamos ler. Efésios, capítulo 1, de 1 a 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? A carta de Paulo aos Efésios foi escrita por volta do ano 62, quando Paulo estava na prisão em Roma, né? Aliás, na própria carta aos Efésios, por 3 vezes ele cita a condição dele de prisioneiro em Roma. Em Efésios 3:1 ele diz: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios.
Depois, Efésios 4:1, ele diz novamente: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Paulo estava preso em Roma, e da prisão ele escreve para a igreja. E ainda em Efésios 6, versículo 20, ele diz: pelo qual eu sou embaixador em cadeias. A prisão não pôde deter o ministério do apóstolo Paulo. Aliás, na prisão, o ministério dele foi extremamente frutífero. E essa é uma das principais cartas doutrinárias da igreja, juntamente com a carta aos Romanos. O tema, amados, que nós vamos falar hoje, ele é alvo de muitas controvérsias. Nós vamos falar da eleição, da escolha soberana de Deus. O texto fala de predestinação, que é uma contenda que há muitos anos entre arminianos e calvinistas. Talvez você esteja falando: nossa, vai ser uma pregação doutrinária. Um pouco, porque nós não vamos focar de forma alguma na contenda, mas nós vamos focar nas palavras do apóstolo Paulo. Eu não vou aqui defender nem Calvino, nem Armínios, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor e não para discutir teologias humanas. Porque quando Paulo escreveu, nem Calvino nem Armínios existiam ainda. Mas vejam só, as palavras do apóstolo Paulo foram inspiradas pelo Espírito Santo. E se foram inspiradas pelo Espírito Santo, elas são indiscutíveis. Elas são reais, são verdadeiras, é inerrante como toda a palavra de Deus. Como assim nós cremos, toda a palavra de Deus é perfeita. E ela é a revelação de Deus para o homem. O que Deus quis revelar para o ser humano está tudo contido na sua palavra. Por isso a grande importância e necessidade de todo crente, de todo cristão, conhecer a palavra de Deus. Eu vou bater nessa tecla enquanto eu puder pregar. A importância de cada um de nós investirmos tempo de leitura e reflexão na palavra de Deus. Porque quando a gente pega um texto desse, que aparentemente é complicado, quando você investe tempo, reflexão, e com a inspiração que vem do Espírito Santo que habita em nós, você compreende o que o próprio Deus falou. E hoje, amados, eu quero refletir a respeito disso. Se você tem dúvidas a respeito da sua salvação, porque crente nenhum, cristão nenhum pode ter dúvidas a respeito da salvação. Se você morresse nesse momento, para onde você iria? Você tem que ter certeza que você vai para a presença de Deus, que você vai para a glória. Cada um de nós temos que ter essa certeza, mesmo porque nós não sabemos o tempo de duração da nossa vida. Então, de forma alguma, um crente, um cristão, pode ter dúvida a respeito da salvação dele. Aliás, se tiver dúvida a respeito da salvação, não pode nem participar da ceia do Senhor. Veja como é importante esse assunto. Então pense nisso agora, O que eu vou dizer para você, o que precisa ter acontecido na sua vida para que você tenha certeza e seja de fato salvo. Nós vamos falar aqui 3 coisas importantíssimas, que para você testemunhar da tua salvação tem que ter acontecido na sua vida. Se essas coisas não aconteceram na sua vida, você não pode dizer que você é salvo. E dentro desse texto, e mais um texto que a gente vai deixar para o final, nós vamos concluir. E o propósito é que no final desse culto, você volte jubilando para a sua casa, glorificando a Deus por tão grande obra de salvação. Amém? Primeira coisa que precisa ter acontecido na sua vida, para que você possa testemunhar que você de fato é salvo. O apóstolo Pedro estava pregando diante do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal de judeus, de líderes religiosos da época dele. E está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando diante de autoridades, ele fala algo que é uma base fundamental para a conversão. Ele diz assim, se você está acompanhando na sua Bíblia, ou se foi colocado lá, Atos 4:12, primeira coisa para que você possa testemunhar da sua salvação: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Simples assim.
Não existe salvação sem Jesus Cristo. Não há nenhum outro meio, nenhum outro nome que possa trazer salvação, senão o nome e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu posso dizer isso com propriedade e autoridade, porque eu fiquei 33 anos dentro de uma igreja que me ensinou que a salvação não era só através de Cristo, era também através de Maria, que ela era corredentora. E a palavra de Deus em momento algum afirma isso. A palavra de Deus afirma que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. É indiscutível isso. Indiscutível. Ninguém pode dizer que foi salvo se não compreendeu a obra de Jesus Cristo, se não passou por um momento onde creu e recebeu o Filho de Deus como Senhor e Salvador na sua vida. Não há intermediários, né? Pode falar uma lista de nome de santos do catolicismo romano. Nenhum pode ser intermediário, nem mesmo a mãe de Jesus Cristo, Maria, é intermediária. Claríssimo isso na palavra de Deus. Um texto que me traz a lembrança no primeiro milagre que Jesus faz, da transformação da água em vinho, onde a própria mãe, Maria, disse: fazei tudo o que Ele manda. Então, se você tem essa base, como eu tive no passado, a base católica, você tem que desvencilhar e se despojar disso, porque não há salvação senão através de Jesus Cristo. Por mais que Maria tenha sido uma mulher cheia de virtudes e santa, ela não foi para a cruz, ela não é corredentora como a Igreja Católica ensina. No começo foi muito difícil para mim compreender isso, mas esse é um primeiro passo, compreender que a salvação só é através de Jesus Cristo e ponto final. Não se discute esse assunto. Não há outro caminho, não há outra verdade, e não existe vida eterna sem Cristo. Ele testemunhou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um artigo antes: é o único caminho, a única verdade e o único que conduz à vida eterna. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e só através dele, só por meio dele é possível receber salvação. Parece que eu estou pregando uma classe de catecúmenos, né? De novos, né? Mas nós precisamos lembrar disso. Sabe por quê? Talvez você seja interpelado no seu serviço, talvez você tenha a oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo para alguém que está debaixo desse engano, acreditando que pode ser salvo através de novenas, de sacrifícios humanos, de rezas e mais rezas, de campanhas e mais campanhas, de boas obras. E você tem que dizer para essa pessoa: domingo foi trazido de novo a minha lembrança, eu sou crente há vários anos, convertidos, só Cristo salva. Quando eu era adolescente, eu lembro que teve uma campanha, provavelmente do meio evangélico, e você via escrito em muros, em placas: só Jesus salva, só Jesus salva. Quem lembra disso? Quem tem perto dos 50 anos, que nem eu, né? Os 57 que eu fiz essa semana. Mas foi muito divulgado, difundido naquela época. Acho que era anos 80, por aí, né? Só Cristo salva, era uma campanha. E é real, só Cristo salva. Primeiro passo para você ter plena certeza da sua salvação, tem que ter sido através de Cristo. Se não foi, você ainda precisa passar pela conversão. Em segundo lugar, se eu entendi e se eu creio que a salvação é só por meio de Cristo, através do seu sacrifício, então eu tenho que me reconhecer pecador. Eu preciso admitir diante de Deus que eu sou pecador, e sendo pecador eu preciso de Cristo. Se não houver essa compreensão de que somos pecadores, nós não vamos buscar salvação. Cristo vai ser para nós só um mito, alguém que todo mundo fala: eu creio, todo mundo diz que é cristão. Mas quantos cristãos de fato
se dobraram um dia na presença de Deus e clamaram a misericórdia, a salvação através de Jesus Cristo. Então, para que haja uma conversão genuína, tem que ter passado por essa confissão diante de Deus. Tem que ter admitido diante de Deus: Senhor, eu não presto. Eu sou um pecador. Eu abrigo pecados na minha vida. Eu fiz isso e mais isso. Tem que rasgar o coração e abrir diante de Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa libertação da minha alma, porque ainda sou escravo do passado, sou escravo do pecado, há iniquidade, há pensamentos maus, há desejos ruins, há desejo de vingança, há inveja, há ciúmes, há vaidade, há soberba, 1001 coisas na minha vida. Eu preciso admitir que eu sou um pecador. E sendo um pecador, o apóstolo Pedro diz lá em Atos capítulo 3, 19, o que eu posso fazer? Agora eu entendi que não há salvação sem Jesus Cristo, e eu entendi que eu sou um pecador, eu estou perdido, o que eu vou fazer? E Pedro responde numa pregação sua em Atos capítulo 3, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Glória a Deus. Olha que notícia maravilhosa. Eles perguntam, Pedro está pregando, o povo está desesperado, o que vai ser? Nós somos pecadores, nós acabamos de crucificar Jesus. Ele estava pregando para uma multidão de judeus principalmente, e aí ele diz: tem uma saída, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A confissão, amados, é o ato de reconhecer diante de Deus que somos pecadores, e o arrependimento é o grande pesar pelos pecados. Eu sinto dor pelos meus pecados. Eu posso olhar para a cruz e ver que foram os meus pecados que fizeram com que o Senhor Jesus Cristo fosse pregado naquela cruz. Foi por causa dos meus pecados que Ele morreu e derramou o seu sangue de uma forma sacrificial e martirizada. Então nós temos que ter esse reconhecimento, compreender que foi o peso dos nossos pecados que foi lançado sobre Ele. Como a palavra de Deus diz, Ele foi feito maldição em nosso lugar. Ele foi para o madeiro, Ele foi para a cruz por causa dos nossos pecados. E se nós nos arrependemos com sinceridade, reconhecemos todo esse mal que o nosso pecado causou, e nós oramos e pedimos o perdão a Deus, e nós cremos que o sangue derramado, o sacrifício de Cristo, foi aceito pelo Pai como pagamento dessa dívida impagável, então eu recebo o perdão dos pecados. É isso que João diz lá em 1 João. 1 João, capítulo 1. Eu vou ler esse texto porque ele se encaixa perfeitamente. A partir do versículo 6. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que eu sou cristão, mas eu vivo pecando, eu estou mentindo. Se eu digo que eu sou cristão, mas eu estou apegado às coisas pecaminosas desse mundo, eu estou mentindo. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vocês notaram aqui algo nessa passagem? O cristão tem que andar em comunhão. Se eu tenho intriga ou contenda com alguém, se eu não acertei a minha vida com alguém, se eu tenho briga, ódio, se falta perdão em relação a alguém, o perdão sobre mim também está bloqueado. Aliás, Jesus diz isso lá na oração chamada de oração do Pai Nosso. E aí ele diz mais no versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos nos enganando, a verdade não está em nós, ou seja, preciso admitir que sou pecador. E por último, o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda justiça. Alguém que se diz cristão, que se diz convertido, tem que ter passado por esses 2 passos: reconhecer Cristo como único Salvador e ter passado pela confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento dos pecados. O apóstolo Paulo também, lá em Atos 16, do 30 ao 32, naquela passagem bastante conhecida, em que ele é preso, em que ele é açoitado, ele e Silas são açoitados, vão para o cárcere, e no auge da dor, em plena meia-noite, eles começam a adorar o Senhor na prisão, cantar hinos ao Senhor, e aquilo agrada tanto o coração de Deus, que Deus causa um terremoto, as travas das portas da prisão são quebradas, todo mundo se vê livre, o carcereiro fica desesperado, porque ele ia pagar com a própria vida se algum preso tivesse fugido. De repente, nenhum preso fugiu, e o carcereiro vê ali um grande milagre que aconteceu, e aí ele chega para Paulo e Silas, e ele diz lá em Atos 16:30, Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo diz para ele, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Primeiro passo, crê no Senhor Jesus. Segundo passo, confissão e arrependimento. E uma vez que nós nos arrependemos do nosso pecado, procurar caminhar em santidade, para não voltar novamente a cair no mesmo pecado. Aí é uma caminhada, né? A santificação é passo a passo, é dia a dia. Ninguém fica santo do dia para a noite, ninguém fica plenamente santo do dia para a noite. Nós somos separados, somos salvos, mas a santificação plena somente quando nós estivermos na glória com o Senhor Jesus. Mas ela é uma caminhada, ela faz parte da nossa caminhada de vida. E todo aquele que arrependeu-se de um pecado é chamado a abandonar esse pecado. Se eu confessei, se eu me arrependi desse pecado, se eu sei o mal que ele causou, eu sou convidado, ou melhor, eu sou intimado por Deus a abandonar esse pecado. Estava conversando, com o irmão Antônio ontem, na nossa confraternização, e eu lembrei daquela passagem tremenda da mulher que foi pega em flagrante adultério. Chega ali só a mulher, já esconderam o homem, o que tinha adulterado com ela, já amoitaram ele, mas eles chegam ali, os religiosos, e eles falam para Jesus, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, em pecado, não tem como ela negar o pecado, a lei de Moisés manda a gente apedrejar. E o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus, na sua imensa sabedoria, ele fica lá olhando, escrevendo, com o dedo na terra, de repente ele fala, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra, pode começar. E o texto diz que um a um, começando dos mais velhos, todo mundo foi saindo, e ficou só ele e a mulher. Ele era o único que podia apedrejar, ele não tinha pecado, mas ele perdoa aquela vida que estava ali diante dele, se reconhecendo como pecadora, se humilhando na presença dele. Ele perdoa, mas ele diz também, vá e não peque mais. Ele não dá uma palavra para que ela pudesse continuar naquela vida. Ele dá uma palavra para que ela mudasse de vida. Olha, você foi perdoada, vá e não peque mais. No que depender de você, se esforce para caminhar em santidade. Isso é o verdadeiro arrependimento, amados. Esse é o arrependimento genuíno. Quando nós sentimos dor pelo nosso pecado, sentimos dor de fato, não é aquele remorsinho da hora, não, é dor, é incômodo, é o arrependimento, é a necessidade de chegar diante de Deus e falar, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu ofendi o Senhor, eu ofendi tua santidade, por tudo que o Senhor tem sido maravilhosamente bom e misericordioso, eu pequei contra o Senhor. É o arrependimento que Davi expressa no Salmo 32 e no Salmo 51. O arrependimento profundo de ele ter cometido algo que feriu o coração de Deus, mas feriu também o coração dele. É aquele momento em que ele não se conforma do que ele fez. Ele fala, os meus ossos estão se sentindo apodrecidos por causa do meu pecado. A tua mão pesa sobre mim.
e ele confessa, ele se arrepende, e ele recebe perdão, e tira aquele peso terrível que estava sobre a vida dele. Isso é arrependimento genuíno, amados. Bom, eu falei o primeiro e o segundo passo. Existe um terceiro passo para você ter convicção da sua salvação. E esse terceiro passo é muito simples. Está lá em Romanos capítulo 10. Abra comigo. Romanos capítulo 10. Esse é um texto que foi pregado para mim e ensinado numa escola dominical. E eu uso muito esse texto quando compartilho uma mensagem evangelística. Paulo está dizendo assim no versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8. O que se diz? Se com a tua boca, é assim que está na sua Bíblia, se com a tua boca você confessar e no teu coração você crer, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E o versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeiro passo, reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, que só há salvação através dele. Segundo passo, você passar por confissão e arrependimento diante de Deus, admitir que é um pecador, confessar o seu pecado e clamar o perdão e a misericórdia de Cristo. Terceiro passo, você confessar com a tua própria boca, você dizer publicamente, fazer a tua profissão de fé. A gente usa isso no batismo, né? Se você falhou em um desses três passos, você não pode ter certeza da sua salvação. Você precisa passar por esses três passos. Se vem só à frente e faz só o terceiro passo, confessando: eu fui no apelo, confessei Jesus como Senhor quando eu tinha 11 anos, e quando eu tinha 15, ou se quando era criança, não importa. Você fez só um passo e os outros dois. O apelo passou, a vida continuou do jeito que estava, não mudou nada. E o reconhecimento, e o arrependimento, e a transformação que precisa ocorrer, amados. Então, antes da gente continuar a mensagem, feche os seus olhos, curva a sua cabeça mais uma vez. Se há alguém entre nós que ainda não passou por essa fase, se há alguém entre nós que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu vou pedir para você levantar sua mão onde você está. Nós vamos orar. Se há alguém que... mas eu sou crente há tantos anos, mas você nunca fez uma entrega genuína da tua vida, e nunca profetizou de fato que Ele é o teu Salvador, e nunca disse publicamente, levanta sua mão, nós vamos orar. Eu não quero que ninguém vá embora com dúvida nessa noite. Mais alguém? Todos que estão aqui já tiveram essa experiência um dia, de crer que só há salvação através de Cristo, de reconhecer-se pecador, de ter confessado e professado com a boca e crido no coração. Mais alguém? Eu peço que a igreja continue em oração, de olhos fechados.
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Entenda, amada igreja, que às vezes a gente perde as oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades porque nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Todo aquele que passou por esses 3 passos é apto para celebrar, para participar da ceia do Senhor e para ser batizado. Essa é a condição necessária para que alguém possa receber o batismo. O batismo, o que é? Uma confirmação do que já aconteceu no espiritual, no seu coração. O batismo é um ato público, de você descer as águas e declarar para a igreja, para os irmãos que estiverem presentes naquele ato, que você de fato se rendeu a Cristo. Alguém que é batizado sem ter passado por essa experiência só tomou um banho de água de piscina. O batismo é simbólico, mas ele é um símbolo de algo que tem que ter acontecido primeiro no coração. E aquele que ainda não passou pelo batismo, nós vamos ter algumas aulas especiais a partir do primeiro domingo de novembro sobre batismo. Eu já tenho o nome de alguns irmãos e irmãs que deram o nome. Se alguém quiser, também confirma a presença comigo. E nós pretendemos no primeiro domingo de dezembro ter pela manhã, batismo. Por que o batismo? Eu já recebi a Cristo. O batismo é a confirmação. É o testemunho público daquilo que aconteceu já no teu coração. Ele é importante, né? É importante, porque não só para as pessoas, mas o reino espiritual está vendo o seu comprometimento. Se eu fosse contar a minha história, eu passei pelo batismo quando era bebê na igreja católica. Depois da minha conversão na igreja presbiteriana, eu passei pelo batismo por aspersão, onde só é colocado a mão molhada sobre a cabeça. E depois depois de muita insistência, inclusive da pastora Célia, eu não era pastor ainda, mas eu fui passar pelo batismo nas águas, lá na igreja batista do Caminho, naquela ocasião. Eu falava para a Célia, isso aqui, eu já sou batizado, não preciso descer as águas. Ela falou, não, mas vai ser diferente, tem um sentido espiritual diferente. E foi algo tremendo, né? Cadê a Vilma e o Emerson? A Vilma insistia para mim, vai ter batismo na minha igreja, vamos lá, vamos batizar, batismo nas águas. Eu já fui batizado, não vou, né? Lembra quantas vezes eu disse não, né? Aí um belo sábado, eu cheguei do trabalho, tirei um cochilo, à tarde a gente foi na casa do Emerson e da Vilma. E eu chego lá, a gente já estava quase indo embora, e a Vilma fala para mim, hoje vai ter batismo, o senhor quer ser batizado? Sabe o que tinha acontecido comigo enquanto eu tirei o cochilo? Eu sonhei que eu estava sendo batizado nas águas. E eu falei para a Vilma, eu quero. Ela assustou, eu falei, agora? Eu preciso falar com o pastor. Eu falei, eu quero e vou levar minha mãe também, porque minha mãe já era idosa, mas o sonho dela era ser batizada nas águas. E a gente foi naquele sábado à noite, lá na tenda, e foi tremendo. Aliás, a minha mãe, quando foi batizada nas águas, já levantou orando em línguas. Foi algo maravilhoso. Fez diferença, amados. Fez diferença na nossa vida, né? Fez diferença no reino espiritual, porque Satanás estava vendo o que estava acontecendo. Isso aí eu já perdi, né? Está marcado por Deus, né? O reino espiritual assiste o que acontece conosco, né? Mas voltando então para o nosso texto, né? A gente refletiu aí nessa passagem, e até agora eu não falei de Efésios 1, de 3 a 14, né? Mas veja só, não pensa que tudo isso acontece por iniciativa nossa. Não aconteceu por iniciativa minha. A tua conversão não aconteceu por sua iniciativa. Efésios 1, de 3 a 14, o texto que nós lemos, ele diz que foi iniciativa de Deus. Quando nós éramos ainda inimigos, separados, quando nós, o dia, o mês, o ano e a hora da nossa conversão. É o que Paulo está dizendo. Antes da fundação do mundo, nós somos eleitos pelo Pai e predestinados para Cristo, segundo o propósito de Deus. A palavra beneplácito é uma palavra meio antiquada, mas ela significa assim, segundo o critério de Deus. Deus decidiu, segundo a vontade dele. E aí Paulo, ele usa uma expressão
né, dizendo: nós somos barro, Deus é oleiro. Desde quando o barro pode questionar o oleiro a respeito do que ele faz com a nossa vida? Mas num dado momento, na eternidade, Deus já tinha nos separado para Ele. Deus já nos tinha escolhido para Ele. E num dado momento da nossa vida, Ele nos atraiu para Ele. Ele usou de todos os seus recursos para que chegasse um momento da nossa vida em que nós não tivéssemos saída senão nos render a Cristo. Ele pode ter usado enfermidade, pode ter usado crise, pode ter usado desemprego, pode ter levado para o fundo do poço. Alguns vão mais rápido, outros demoram mais, resistem mais. Eu resisti muito. Eu gostaria de ter sido convertido muito antes. Mas chega um momento em que os eleitos de Deus vão se render e não tem escapatória, né? Então, né, fica para nós esse questionamento, né? Você tem dúvidas ainda a respeito da sua salvação? Se foi Ele quem preparou tudo, foi Ele quem colocou a fé no coração de cada um para que nós pudéssemos crer. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e ela não vem de vós, é dom de Deus. Se Deus não tivesse colocado o dom da fé, ninguém se converteria, ninguém se renderia, ninguém iria crer. A obra é completa de Deus, amados. Eu não tenho mérito nenhum em dizer que eu sou salvo. Não há mérito nenhum no ser humano. Não há obra nenhuma, por mais bom que eu pudesse ser, por mais boas obras que eu já pudesse ter feito na minha vida, por mais ético, moral que eu fosse, por mais bom pai, bom marido, jamais isso pesaria na balança para a minha salvação. A única coisa foi ter crido em Cristo, reconhecido como Senhor e Salvador, confessado a Ele os meus pecados, rasgado o meu coração, clamado a misericórdia e o perdão e recebido pela fé. É exatamente isso. Isso aqui é a base do cristianismo, no qual nós somos também feitos herança. Se nós somos feitos herança, como que eu posso duvidar da minha salvação? Se Ele preparou tudo isso de uma maneira perfeita, como eu posso ter dúvidas a respeito da minha salvação? E mais ainda, amados, mais ainda, se Ele nos enviou para o Filho, o texto diz aqui que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, nos predestinou para Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha só o que Cristo diz a respeito daqueles que o Pai enviou para Ele, daqueles que o Pai predestinou para Ele. João capítulo 6, versículo 37. Todos os que o Pai enviou para o Filho, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O Pai nos deu primeiro de presente para o Filho. E se o Pai nos deu, aquele que o Pai deu ao Filho, aqui é Jesus dizendo: esse vai vir para mim, e ele vem a mim, e de modo nenhum eu lançarei fora. Amém, glória a Deus. Você tem dúvida ainda da sua salvação? Um dia você veio para Cristo, talvez veio arrastado, mas veio. Alguns vieram empurrado, outros vieram dançando, pulando de alegria, não importa. Mas aqueles que vieram para Cristo foram dados pelo Pai, e de modo nenhum serão lançados fora. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Nenhum dos que o Pai deu a Cristo se perderá. Amém? É tremendo, né? São passagens simples que às vezes a gente lê e não penetra na profundidade, não mergulha nessa passagem. Aqueles que o Pai escolheu, predestinou e deu ao Filho Jesus Cristo, de modo nenhum serão lançados fora. Tudo isso é feito segundo o propósito eterno de Deus. E se você hoje é um eleito e salvo, dê glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos eleitos e salvos por obra exclusiva do Senhor. Tudo isso Ele fez
quando nós éramos ainda inimigos dele. Aonde isso está escrito? Lá em Romanos capítulo 5, de 8 a 11. Se ele fez isso quando nós éramos inimigos, você acha que ele vai te jogar fora depois que você se tornou herança dele? Romanos 5, de 8 a 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda estávamos perdidos quando Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Nós não vamos sofrer a ira de Deus, amados. Nós somos salvos pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não vamos sofrer condenação eterna. Não é presunção você dizer, eu sou salvo, eu sei para onde eu vou. Não é presunção, é fé. É fé na obra de Cristo. Eu me lembro que um parente disse para mim, eu estava dizendo para ele que eu tinha certeza da minha salvação, e ele disse para mim, isso é presunção sua, você não pode falar, ter certeza da sua salvação. E eu me recordando desse texto, né? Eu guardei aquela palavra, eu falei, se você pensa assim, o que eu posso fazer? Mas aqui está dando uma prova de que nós podemos ter essa certeza da nossa salvação, mais uma, né? E ele diz ainda, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora que já fomos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O nosso destino eterno é os céus, amém, igreja? Glória a Deus. Porque nós passamos por esse processo, nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos dados a Cristo pelo Pai, nós temos a salvação, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. E ainda Romanos 5, versículo 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, não somos mais inimigos, temos paz com Deus, estamos em paz com Deus, não estamos mais debaixo da condenação. Essa paz é algo que excede essa paz do mundo, é uma paz que cada crente sente no seu coração, tem que sentir, né? Nós fomos então redimidos. O que é redimido? Redenção, redimir. Alguém pagou uma dívida que a gente não podia pagar. Alguém morreu no nosso lugar, Jesus Cristo. Foi pago para nós um resgate. Paulo diz lá em Romanos 6,3, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós estávamos debaixo de uma dívida que nos levaria para a morte, mas Cristo pagou essa dívida. Ele pagou o preço dos nossos pecados, é isso que o texto diz. Então nós temos salvação em Cristo Jesus. Ainda alguma dúvida a respeito da sua salvação? Olha o que ele diz, nós somos feitos herança. Fomos feitos herança. E em Romanos 8, do 16 ao 17, Paulo, ele diz assim, Romanos 8, 16 ao 17, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Nós somos herdeiros, co-herdeiros, juntamente com Cristo. Não resta mais dúvida alguma da nossa salvação. Mas ainda mais para a gente falar um pouco essa noite. 1 Pedro 3,18, ele testifica que, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Cristo é o justo, nós éramos os injustos. Nós somos então o quê? Justificados pela fé. Justificados pela fé temos o quê? Paz com Deus. Isso é a justificação pela fé. Feitos herança,
vamos herdar a vida eterna. E ainda tem mais, quem garante? No texto que nós lemos em Efésios, ele termina com uma garantia. Quem garante? Ainda há alguma dúvida? Você quer saber quem garante? O Espírito Santo de Deus garante, porque ele diz aqui em Efésios 3, versículo 13: em quem também vós, depois que ouviu a palavra, ouviu a pregação do Evangelho, compreendeu, creu na palavra da verdade, o Evangelho agora é chamado Evangelho da sua salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém? Glória a Deus. Além de tudo isso que a gente já colocou como prova, ainda há garantia de selo do Espírito Santo. O que era o selo? Era uma marca de propriedade. Você vai no cartório, você vai registrar um imóvel que você comprou, o documento recebe um selo, ainda recebe, né? É selado. Você vai reconhecer firma da sua assinatura para algum documento, é colocado um selo. O selo é propriedade, é testificação da verdade. Nós somos salvos, o Espírito Santo nos selou, há um selo espiritual. Satanás e seus demônios, quando olham para o crente, eles sabem que tem um selo espiritual na nossa vida, ele não pode nos tocar, o maligno não nos toca, há um selo. E ainda mais, não é só selo, né? Para acabar com toda e qualquer dúvida, ele é também o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Além do Espírito Santo ser o selo, a garantia, ele é o penhor. O que era penhor? Você vai e penhora um bem. Você precisa de um dinheiro. No Brasil não é tão comum, né? Mas você vai lá numa casa de penhor e você penhora algo porque você está precisando de um dinheiro. Depois, quando você pode pagar, você vai lá e resgata aquilo que você penhorou. O penhor é uma garantia, um sinal de pagamento, de que no final o negócio vai ser concretizado. É isso que é o sentido que Paulo escreve aqui. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da nossa herança eterna, ele é a garantia de que a boa obra que o Senhor começou, ele vai concluir, ele é a garantia de que o nosso resgate foi pago, e nós somos propriedade do Senhor, para louvor da glória dele. Maravilhoso isso. Alguém tem medo de perder a salvação? Depois de tantas garantias que o Senhor nos testifica na sua palavra, eu quero encerrar a mensagem com 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Aliás, não vou encerrar com essa, tem mais um texto, né? Segura aí. Mas 1 Pedro 2, 9 diz assim: vós sois raça eleita, separada, escolhida por Deus. Vós sois sacerdócio real. Vós sois nação santa. Vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos tudo isso, igreja. Nós somos tudo isso: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, para ficar de braços cruzados. Não, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um compromisso da nossa parte. Todo crente, todo salvo, todo nascido de novo, ele tem que dar frutos. A sua vida tem que apresentar algum tipo de fruto, de obra, de boa obra para Deus. Nossa vida como crente, como cristãos, ela tem que ser frutífera. Se nós estamos ligados a essa videira, nós temos que dar fruto. Então, uma grande evidência da nossa salvação é que a nossa vida é frutífera. Eu não vivo mais só para mim mesmo e para as minhas vontades. De alguma forma eu estou sendo útil para Deus no reino dele. Não pense que ser útil é só ter um ministério, é só pregar a palavra aqui no púlpito, ou só tocar um louvor, ou exercer ser um missionário. Nós somos úteis naquilo que nós podemos fazer, em qualquer ambiente que nós estamos, como testemunhas de Cristo. Nós somos úteis quando exercemos o nosso sacerdócio no lar, como pai, como mãe, como esposa, como marido.
Nós somos úteis assim, nós damos frutos aonde nós estamos. Nós damos frutos no nosso trabalho, quando a gente tem a oportunidade de testemunhar para alguém. Agora, se alguém diz que é cristão e não dá fruto nenhum, não passou por esse processo, não nasceu de novo. Não existe cristão, não existe alguém que possa estar ligado à videira que é Cristo, que não dê frutos. Aliás, lá em João 15, a palavra é muito dura. Se alguém não der fruto, é cortado. Tem que dar fruto. Nossa vida tem que ser frutífera. Eu tenho que servir para alguma coisa. É assim que funciona, né? Eu sou intercessor. Glória a Deus, está dando grande fruto. A igreja precisa, né? Intercessão é um alicerce. Eu oro, eu visito, eu fico na recepção, eu cuido das crianças, eu edifico a vida das crianças. Tem que dar algum fruto, eu tenho que colocar minha vida para servir, né? Eu fico na cozinha. Olha que fruto abençoado, né? Ontem as irmãs que cuidaram da cozinha, Deus seja louvado pela vida delas. Os diáconos, por todo o trabalho que tiveram, Deus seja louvado. As professoras que estão com as crianças, de manhã, à noite. Hoje de manhã, meu filho chegou com um boneco feito, né? Um boneco feito de massa, né, Natália? As crianças saíram tudo com um bonequinho na mão. A aula deles foi a seguinte: foi sobre quando Deus criou o primeiro homem, né? Do barro da terra fez um boneco, né? E aí a minha filha deu essa aula, né? A criança compreender a criação. Aí ela falou: falta alguma coisa, né? Tem que assoprar no boneco para ter vida. Mas não adianta a criança soprar, que o boneco não vai ter vida, mas o sopro de Deus deu vida para nós, né? E eu fiquei muito feliz, né? Aí eu fui ver o boneco do meu neto, né? O Ivan estava junto, o boneco do meu neto era marrom. Eu falei: mas por que seu boneco é marrom? Né? É o Mbappé que eu fiz. Ele é fã do Mbappé, né? Cada criança fez o seu, né? Mas quem cuida das crianças? Quem edifica as crianças? Que patrimônio espiritual que são as nossas crianças, porque o que elas aprendem agora vai ficar para a vida inteira, amados. Eles não vão esquecer dessas lições, né? Eles não esquecem dessas coisas, né? Então, quando eles questionarem vocês na sua casa, senta com eles com paciência, conversa, ensina a palavra, né? Isso é tremendo, isso é dar fruto, isso é frutificar. Todo crente, todo nascido de novo, ele frutifica. E para a gente encerrar com chave de ouro, eu vou fazer a leitura de Romanos capítulo 8, do 31 ao 39, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia nesse texto maravilhoso da palavra de Deus. Se algum dia você se sentir oprimido pelo inimigo, acusado pelo inimigo, se você sentir algum peso de acusação, pega Romanos e comece a ler principalmente esses versículos do 31 ao 39. Ele diz assim: o que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós ainda temos a intercessão de Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia pode nos separar? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, Paulo dizendo isso, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Se você compreendeu,
toda essa mensagem, você está convidado para celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar nesse momento. Quero convidar o Ministério de Música e também os presbíteros que estão presentes para a gente distribuir a ceia. O presbítero Davi, o presbítero André, vou convidar o G e o Paulo para nos auxiliar. Louvado seja o nosso Deus. Que a gente possa voltar para casa hoje com o coração cheio de confiança nessa obra tremenda de salvação que o Senhor Jesus Cristo nos proporcionou. Que não haja mais em nosso coração nenhuma sombra de dúvida a respeito da nossa salvação. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, tomou o cálice, estava sentado com seus discípulos, partiu o pão, disse para os seus discípulos: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. O meu corpo está sendo entregue por vós. Os discípulos ficaram, naquele momento, tentando compreender o que Jesus estava fazendo. Depois ele pega o cálice, e ele, da mesma forma, toma o cálice, reparte com seus discípulos e fala: é o meu sangue que está sendo derramado por vós. Pouco tempo depois, ele vai para a cruz, e na cruz os discípulos compreendem plenamente que ele estava entregando o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação. Quando nós compreendemos, nós também obedecemos, porque ele diz: fazer isto em memória de mim. Faça em memória o sacrifício de Cristo. Traga lembrança, nesse momento que você recebeu o pão e o cálice, traga lembrança o quanto custou essa salvação. O sangue derramado, o sacrifício perfeito. Mas traga lembrança também a ressurreição, porque a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, o mesmo poder que removeu Jesus Cristo da morte, a ação do Espírito Santo também um dia vai nos ressuscitar. E nós receberemos corpos glorificados, como foi o corpo do Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Não há palavras humanas que possam alcançar a grandeza do que o Senhor fez por nós e a gratidão que possamos colocar diante de Ti. Essa é a maior bênção espiritual das regiões celestes que nós recebemos. Por isso, Pai, abençoa esse momento da Tua igreja, esse pão, esse cálice, abençoa a nossa comunhão, e que nessa noite o coração de cada um seja renovado pelo Espírito do Senhor, num ato de fé, de plena convicção da salvação que nos foi gratuitamente dada pelo Senhor. Assim eu oro e te agradeço, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.